tinha prometido pra vocês uma análise barra review de Escândalo Íntimo, novo álbum da Luísa Sonza, então vamos lá, tô aqui pra fazer isso agora. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, então quem se interessar por esse tipo de conteúdo já aproveita, se inscreve no canal, me ajuda bastante. E eu tenho várias coisas pra dizer, mas antes eu queria explicar mais ou menos como vai ser a dinâmica desse vídeo. Vou falar sobre cada uma das faixas que fazem parte do álbum, e aí eu vou trazer algumas informações e curiosidades que são confirmadas, mas eu também vou dar a minha interpretação sobre essas faixas, então não necessariamente a minha interpretação é a verdade absoluta. E aí se vocês tiverem outras interpretações, outras coisas pra trazer também, pra contribuir com essa conversa, fiquem à vontade e deixem os insights de vocês nos comentários, tá bom? Vamos então falar sobre Escândalo Íntimo de Luísa Sonza. Como a Luísa já tinha dito pra gente, o álbum ele é composto por 4 blocos, e aí eu acho que tem temas em comum dentro desses blocos, mas é, de novo, a minha visão sobre as coisas. Eu acho que o bloco A, ele é um bloco mais divertido, que ainda traz alguns temas mais densos e pesados, mas que aborda esses temas de uma forma mais despretensiosa, mais alto astral, mais divertida mesmo. Então, tem algumas músicas ali que dá pra gente dançar, que dá pra gente ouvir numa festa e coisas nesse sentido. Já o bloco B, na minha interpretação, é um bloco sobre se apaixonar, sobre o que significa se apaixonar. E a gente pode até pensar sobre o que significa se apaixonar no meio do caos, no meio da vida pública que a Luísa leva, né? E aí a gente tem o bloco C, o terceiro bloco do álbum, que aí fala mais sobre uma decepção amorosa, sobre o fim de um relacionamento, sobre ter se decepcionado, sobre ter tido que lidar com a dor e a tristeza de passar por esse tipo de situação. E o bloco D, na minha visão, ele é um bloco que faz a Luísa olhar mais pra si mesma. Então ela fala aqui mais sobre os seus defeitos, sobre os seus erros, sobre as suas próprias questões. Ela analisa, ela faz uma autoanálise, né? Ela traz reflexões sobre si mesma no final, na reta final do álbum. E aí a gente tem uma introdução pro álbum e interlúdios que separam cada um desses blocos. Os interlúdios, que são 3 ao todo, eles formam, os nomes dos interlúdios, na verdade, né? Eles formam uma frase. Então o primeiro interlúdio chama Todas as Histórias, o segundo chama De Amor, e o terceiro chama Dão Errado. Então a gente tem essa frase, né? Todas as histórias de amor dão errado, formando aí o nome dos interlúdios do álbum. Mas, voltando pro começo, vamos falar agora música por música, faixa por faixa. A introdução do álbum se chama Escândalo Íntimo, que é também o título, né? E aí eu acho que é um nome muito legal, que não necessariamente aparece nas letras do álbum, mas que foi escolhido justamente porque a Luísa se propôs a ser muito mais pessoal, muito mais autobiográfica ao longo do álbum todo. E a gente tem, nessa introdução, apenas um instrumental, e o instrumental tem sample da música Quarto de Hotel, da faixa também instrumental Quarto de Hotel, do Harrison Salvanini, que foi parte da trilha sonora do filme Anne, a Virgem de Saint-Tropez, lançado em 1974. Então ela traz essa primeira referência logo de cara. Então, a primeira música, de fato, do bloco A e também do álbum como um todo, é Carnificina. Logo no início dessa música, a Luísa canta Até Beba Equilibrista, que é claramente uma referência à música O Bêbado e a Equilibrista da Elis Regina, que ficou icônica, eternizada na voz da Elis Regina. E aí, tem uma frase em específico dessa música que eu acho que representa muito bem o que a Luísa tá cantando pra gente. Ela canta, eu tenho o número e ainda sou artista. O que a gente entende aqui? Ela tá dizendo que ela faz sucesso e ela também é artista. Ela consegue os números de visualizações, de reproduções, mas ela também é artista, ela também consegue entregar conceito, que é o que ela se propõe a fazer no álbum todo, né? E aí eu acho que ela começa o álbum falando sobre a sua própria jornada, a sua própria carreira na música, né? Ela fala sobre a garra que ela tem quando esse é o assunto, sobre a força, sobre tudo que ela tem pra entregar, sobre o potencial que ela tem, sobre as coisas que ela realmente tem de qualidades enquanto artista. E eu acho que essa é uma abertura muito forte pra esse álbum. Talvez tão forte quanto Interesseira foi pro Doce 22, mas de maneiras completamente opostas, né? E eu acho, inclusive, que Carnificina é uma música melhor do que Interesseira é, mas eu gosto bastante de Interesseira também. Mas eu acho que tem uma força que é necessária pra abrir um álbum que se propõe a ser um álbum memorável. E a Luísa consegue fazer isso tanto no Doce 22 quanto agora no Escândalo Íntimo também. Então a terceira faixa é a Dona Aranha, e é uma música claramente sobre sexo, né? A Luísa tá falando sobre sexo, e esse é um tema presente na carreira dela, não ia ser diferente aqui, mas ela traz esse tema de uma outra maneira ao longo do álbum. Nessa música, especificamente, ela mistura inglês e português,
que não é algo que a Luísa tá tão acostumada assim a fazer, mas aqui nesse álbum acontece, né? E aí ela usa essa ideia de a Dona Aranha pra falar sobre estar subindo pelas paredes como uma aranha de tanto tesão que ela tá sentindo. Então essa é a narrativa dessa música, e aí ela usa a música infantil, a Dona Aranha, também nessa faixa. Aparece ali mais pro final da faixa aquele trecho: a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Então é uma música infantil, mas ela incorpora aqui num outro contexto completamente diferente, óbvio, e faz essa referência. Então a gente tem Luísa Manequim, e Luísa Manequim traz sample e trechos também da música Luísa Manequim, mas com Z, do Abílio Manuel, que é um cantor e compositor erradicado brasileiro. Acho que ele nasceu em Portugal, se eu não tô enganada, mas ele foi naturalizado brasileiro, até onde eu entendo, né? E é uma música que foi muito bem escolhida, porque traz o nome dela, e eu acho que ela usa a música muito bem também nesse contexto. Na minha interpretação, ela tá cantando aqui sobre si mesma, meio que explicando pra alguém com quem ela tá se relacionando, alguém que tá interessado nela, que não é simples se envolver com ela. Porque ela tem uma vida pública, porque as pessoas sempre vão ter opiniões sobre ela, porque as pessoas vão estar sempre falando sobre a pessoa com quem ela estiver se relacionando. E aí ela usa o Luísa Manequim, e eu fico pensando justamente na ideia de pra que serve um manequim? Um manequim tá ali exposto na vitrine. Então acho que ela faz essa analogia aqui sobre como a vida dela às vezes também tá exposta numa vitrine. Só que ela fala sobre tudo isso de um jeito bastante divertido, mascarado, despretensioso. Então tem um pouco aí das inseguranças dela, mas ela não fala sobre essas inseguranças de uma forma melancólica. Ela fala de uma forma mais alegre e divertida. De novo, é só a minha interpretação, é como eu enxergo essa música. A quinta faixa do álbum seria a Bêbada Favorita, que é a parceria com Maiara e Maraísa, mas ainda não foi lançada. Essa é a música que encerra o primeiro bloco do álbum. Então, a gente não vai falar sobre ela, porque a gente ainda não escutou essa música, mas quando for lançada, eu volto aqui pra gente conversar, tá bem? Então a gente tem o primeiro interlúdio, que é Todas as Histórias, e nesse momento a Luísa usa, no interlúdio, um áudio dela pra uma amiga, onde ela fala que ela tá muito apaixonada por alguém que ela mal conhece. E aí, eu entendo que ela tá falando aqui sobre o Chico Veiga / Chico Moedas, que é o atual namorado da Luísa. E ela começou a se relacionar com ele, ela revelou no pod delas, se eu não tô enganada, enquanto ela tava aí no processo de produzir esse álbum. Então, ele acabou entrando no meio de toda essa jornada e ele aparece no álbum, né? Tem músicas inspiradas na relação dela com ele, mas de uma forma mais pontual. E aí eu acho que aqui ela tá falando sobre isso, e o bloco B todo, eu acho que traz essa questão de esse sentimento, essa sensação de estar se apaixonando. A primeira música desse bloco, que é a sétima faixa, é Romance em Cena, que é uma parceria com a Marina Sena, e aqui elas cantam sobre um romance despretensioso, um romance que não parecia que ia pra frente, um romance que parecia ser só mais um esquema e não necessariamente algo sério, parecia ser algo mais carnal, mais sensual. Eu acho que essa música ela traz a combinação perfeita dos estilos da Luísa com a Marina Sena. E aí tem um trecho na música que eu queria trazer pra gente conversar sobre. Em determinado momento eu acho que é a Marina quem canta. Diz que não quer me machucar, mas quem machuca aqui sou eu. Apesar de ser a Marina quem canta, é o álbum da Luísa, né? Então eu acho que esse trecho traz muito das reflexões da Luísa. Se alguém diz pra ela que não quer machucá-la, o que ela pensa é: mas sou eu quem tô acostumada a machucar as outras pessoas? Porque é isso que dizem que ela sempre faz, né? Com todas as pessoas com quem ela se envolve. Então eu acho que tem um pouquinho disso aqui. A próxima faixa é Campo de Morango, a polêmica Campo de Morango, que foi lançada justamente por ser muito diferente do álbum todo. Eu já falei no vídeo de... Qual vídeo eu falei? Acho que foi no vídeo de Principalmente Me Sinto Arrasada. Que eu falei sobre não concordar exatamente com a estratégia da Luísa. Eu não faria, no lugar dela, essa estratégia de chamar a atenção pro álbum a partir da polêmica e de uma coisa que não vai representar de fato o que eu tô prestes a lançar. Mas é uma estratégia que funcionou super, né? Porque a música ficou justamente na boca do povo e chamou a atenção, chamou todos os olhares pros lançamentos da Luísa. Então, apesar de ser uma estratégia polêmica, é uma estratégia que funciona e funcionou muito bem. Campo de Morango é a menor música do álbum, em questão de música mesmo, né, tirando os interlúdios e intro e tudo mais, que tem só 1 minuto e 16 segundos, e é uma música que é muito diferente de todo o resto. É uma música que fala sobre sexo, e sim, tem outras músicas no álbum que falam sobre sexo também, só que não desse jeito. Eu acho que aqui, realmente, a Luísa tá falando de um jeito mais fazendo piada com que as pessoas... reforçando o que as pessoas sempre falam, de que ela só lança músicas sobre sentar, sobre rebolar a raba, mas quando a gente olha pra essa faixa dentro do contexto do álbum,
ela claramente soa como um sarcasmo, uma ironia, uma provocação. Tem uma referência nessa música Boa Menina também, que é uma outra música da Luísa, né? E aí, apesar de eu achar também essa faixa um pouco deslocada no álbum, eu acho que ela entra na narrativa desse bloco. E aí é uma interpretação minha. Porque eu sinto que a Luísa começa esse bloco falando sobre um romance mais casual, que não tem a intenção de ir pra frente. Daí ela canta sobre sexo, porque o sexo ele aparece aí nesse relacionamento. Só que aos poucos o amor vai surgindo, né? Quando a gente escuta as próximas músicas que são Surreal, Iguaria e Chico, eu vejo essas faixas como uma progressão de um sentimento que começa mais tímido e que vai se fortalecendo. É como eu vejo, não sei se foi proposital ou não, mas imagino que sim. Então, a próxima faixa é Surreal, como eu acabei de dizer, que é uma parceria com Baco Exu do Blues. Essa não é a primeira parceria entre esses dois artistas, inclusive, essa faixa traz uma referência a Hotel Caro, que foi a primeira parceria entre eles, né? Porque tem momento em que eles cantam ali, o Baco canta hotéis caros, festas na Espanha, um negócio assim. Então é claramente uma referência. E aqui a Luísa também tá cantando sobre sexo, sobre sensualidade. Só que eu acho que aqui já aparece esse outro elemento de sentimento, de realmente começar a se importar com a outra pessoa. Porque eles cantam que esse é um sentimento que ele é surreal, tem um toque psíquico, um caso visceral, um desejo cítrico. E tem um momento da música em que a Luísa canta Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Então já tem aqui um sentimento que antes não tinha. E a gente sente, a gente escuta, na verdade, essa visceralidade sobre a qual eles estão cantando na voz da Luísa, né? Quando ela começa a fazer uns vocalizes ao longo da faixa. Então, gostei muito, acho que fez muito sentido, uma música muito bem construída e muito bem produzida. E aí a gente tem Iguaria, que é uma música que eu achei perfeitinha, achei linda, linda, linda. E é claramente uma faixa de amor, é uma música de amor. É uma música que fala sobre um amor tranquilo, mas que ao mesmo tempo é tão intenso que consegue assustar. Então, acho que fica subentendido que é um amor novo, né? Porque normalmente sentimentos novos, eles nos assustam. Só que apesar do medo, esse é um amor que cuida, que cura, que é especial, que é uma iguaria. É algo jamais visto pela Luísa e por conta disso, ela dá o nome de iguaria pra essa música. Com certeza também ela tá cantando aqui sobre o Chico, até porque tem um momento em que ela diz: eu te namoro antes de ser tua. E ela já falou sobre como eles acabaram começando a namorar super rápido, e ela sabia que eles iam namorar antes mesmo deles de fato começarem um relacionamento mais sério. Então eu acho que ela tá cantando sobre isso. E aí a gente tem então Chico, que é a faixa que claramente é sobre o Chico, porque ela até deu o nome dele pra essa música. É uma música apaixonada, fofa, linda. Eu escutei essa música e eu fiquei pensando, nossa, eu quero me apaixonar também. Eu também quero sentir essas coisas sobre as quais ela tá cantando. Porque acho que esse momento inicial do relacionamento ele é muito gostoso, né? Porque você olha só para as coisas boas, você começa a desenvolver admiração e afeto por tudo que compõe aquela pessoa. E eu acho que é isso que a Luísa tá cantando aqui. Tem um momento em que ela canta Meu Futuro Será no Rio, e ela também fala sobre o Bar da Cachaça. E tudo isso são referências à cidade do Chico, né? Ele é do Rio de Janeiro. Então, acho que faz super sentido. E aí a Luísa confirmou que ela pegou algumas referências de músicas que o Chico gosta e colocou nessa faixa. O grande exemplo disso é Folhetim, que é uma música escrita pelo Chico Buarque, mas que quem canta é Gal Costa. E aí, na música do Chico Buarque, ele escreveu Se Acaso Me Quiseres, Sou Dessas Mulheres. E aí, em Chico, da Luísa Sonza, ela canta Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Então a gente tem uma sequência de 3 faixas que não foram lançadas. A 12ª faixa do álbum é Sagrado Profano, que é uma parceria com Kay Black, e é a última faixa do bloco B. Depois a gente tem o interlúdio, que se chama De Amor, e aí é muito curioso porque esse é o único interlúdio que a Luísa não lançou, né? Deve ter um bom motivo pra isso, mas eu não tenho ideia de qual seja. A 14ª faixa, então, é La Muerte, que deve trazer uns elementos de espanhol, porque a Luísa prometeu que esse álbum teria elementos de inglês e espanhol, só que essas 3 faixas ainda não foram liberadas. Quando elas forem liberadas, a gente volta pra falar sobre elas. Vamos conversar então sobre a 15ª faixa, que é Onde É Que Deu Errado. Eu senti logo de cara, quando eu escutei a música pela primeira vez, uma vibe sertaneja, uma vibe Marília Mendonça. E eu acho que é inevitável acreditar realmente que a Luísa tenha se inspirado na Marília para trazer aqui nessa música uma homenagem pra ela, já que as duas se aproximaram bastante pouco antes da morte da Marília Mendonça, de maneira extremamente trágica, e foi sem dúvidas uma perda pra música brasileira. Então a Luísa tem tentado honrar alguns artistas brasileiros nesse álbum,
E eu acho que talvez tenha sido proposital essa música se parecer ou ter uma pegada, uma vibe que lembra o trabalho da Marília Mendonça. Aqui, a Luísa se pergunta: quando a gente se cansou da gente? Quando a gente se perdeu da gente? Ela tá cantando sobre um relacionamento que chegou ao fim. O amor foi embora e agora ela precisa lidar com a dor disso. E aí eu acho que todo esse terceiro bloco fala justamente sobre esse tema de formas diferentes. Tem um momento nessa música em que a Luísa fala sobre esse relacionamento ser profano ou sagrado. E aí eu acho que essa música então se conecta com Sagrado ou Profano, que é a última faixa do lado B, do álbum, do bloco B, né, na verdade, que não foi lançada ainda, só que a gente vai ter que esperar para entender como essa conexão se amarra. A próxima faixa é O Amor Tem Dessas, entre parênteses, e É Melhor Assim, que é outra música que ainda não foi liberada pela Luísa. Tem muitas músicas que ela não liberou. Tô nervosa pra saber o que ela vai trazer nos próximos meses. Então vamos falar sobre Penhasco 2, que é uma música que, obviamente, estávamos muito ansiosos pra escutar. Primeiro que tinha sido revelado, logo no dia de lançamento do álbum, que essa música seria uma parceria com Demi Lovato. Eu sou muito fã da Demi Lovato, não é novidade neste canal. Acompanho a carreira dela desde que eu estava no ensino médio, e isso já tem 10 anos. Mas assim, tranquilo também. Primeiro precisamos falar sobre Demi Lovato cantando em português. Luísa Sonza botou Demi Lovato pra cantar em português, pelo amor de Deus. É muito legal a gente ver a Luísa tendo uma parceria com Demi Lovato. E é muito legal a gente ver Demi Lovato pronunciando as palavras em português tão bem como ela faz nessa música. De verdade, eu fiquei muito impressionada. E aí um dos versos que a Demi canta é: saudade não tem tradução. E é muito legal ela cantar isso, porque é algo que a gente sempre diz, né? Saudade é uma palavra que só existe na nossa língua. Se a gente vai falar saudade em inglês, eles não têm uma palavra específica que seja uma tradução perfeita para nossa palavra no português. Eles têm o verbo I miss you, né? Tipo, a frase I miss you com o verbo miss, que se a gente fosse traduzir, a gente traduziria justamente para eu sinto sua falta, e não necessariamente para saudade. Saudade é uma palavra muito singular do nosso vocabulário. E aí é muito legal a Demi, como uma artista dos Estados Unidos, estar cantando esse trecho, essa frase, né? Nessa música, as duas cantam sobre algo que é dolorido. Acho que a música, por si só, é muito dolorida, né? É sobre uma dor que arranha, que machuca. E eu vejo essa música como sendo sobre um vício. Eu acho que é um vício romântico, mas eu acho que a gente pode interpretar de outras formas também, a depender da experiência pessoal de cada um, da interpretação pessoal de cada um. Mas aí eu acho que elas estão realmente cantando aqui sobre um relacionamento que é viciante. E elas estão passando por uma crise de abstinência em relação a esse sentimento. Elas estão sofrendo. E elas querem um pouco mais desse sentimento, desse amor, que é algo que machuca. Então é contraditório. A Luísa deu o nome de Penhasco 2 pra essa música e eu acho um pouco curioso. Porque eu entendo, porque eu acho que aqui ela tá cantando sobre algo que é tão dolorido quanto o que ela cantou em Penhasco 1. Só que as músicas são muito diferentes, né? Eu acho que não tinha necessidade necessariamente dessa música se chamar Penhasco, porque eu não acho que as duas músicas sejam parecidas. Elas têm uma temática ali que vão para um mesmo lugar, mas elas são bastante diferentes. Mas enfim, chama Penhasco 2 e é sobre isso. Então a gente vai para outra vez, que é a última música do terceiro bloco desse álbum. E essa é uma música sobre se apegar à dor. De novo, continua na mesma narrativa do que a Luísa já vem cantando nas faixas anteriores, né? Aqui, ela canta sobre ainda estar sofrendo por um relacionamento que acabou, e o tempo passou, ela seguiu em frente, só que quando a solidão bate na porta, quando ela tá se sentindo sozinha, e sentindo que não tem ninguém pra suprir esse lugar, ela ainda se lembra e sente saudade desse relacionamento anterior. Eu acho que é algo que a gente consegue muito se identificar, né? Porque às vezes a gente já tá numa outra, mas quando ainda não vem uma novidade, um outro sentimento novo e que vai trazer coisas boas, é muito fácil a gente acabar sentindo falta, se apegando e voltando pra algo que acabou ficando no passado. Vamos então falar sobre o último bloco do álbum, o bloco D, o quarto bloco. E esse bloco já começa com um interlúdio que eu acho que traz muitas coisas pra gente pensar. Esse interlúdio, ele se chama Dão Errado, e aqui a gente tem a Luísa cantando com a voz distorcida trechos da música Não Me Deixe Só, da Vanessa da Mata. Então, basicamente, o interlúdio é isso. E eu acho que a escolha de distorção da voz traz essa ideia de viagem pelo subconsciente da Luísa, que é algo que ela prometeu que esse álbum faria, né? Ela disse que todo esse álbum seria uma jornada através do subconsciente dela e que traria discussões sobre os seus principais medos e anseios e pesadelos. E aí eu acho que usar essa distorção aqui traz justamente isso. E ela canta: eu tenho medo do escuro, dos fantasmas da minha voz.
No pod delas, a Luísa disse que ela não dorme de luz apagada, que ela de fato tem medo do escuro. Então, acho que ela se conecta muito bem com essa música. Além disso, eu acho que esse trecho, principalmente no momento em que a Luísa fala dos fantasmas, reflete muito os pesadelos da Luísa e como os pesadelos dela são justamente fantasmas gerados pela sua própria voz, pela sua própria consciência. Então, ela é a pessoa que cria esses fantasmas, esses pesadelos, esses medos. E aí eu acho que tudo isso se conversa muito bem com o terceiro bloco, que pra mim é um bloco que faz a Luísa, obriga a Luísa a olhar muito pra dentro de si mesma. E aí a gente já começa a ouvir uns elementos sonoros no interlúdio da crise de ansiedade que a Luísa canta sobre na próxima faixa, que é principalmente Me Sinto Arrasada. Essa música, ela tem 3 partes, né? Ela é dividida em 3 momentos. Num primeiro momento, a Luísa canta sobre estar cansada, com raiva da hipocrisia e do deboche das pessoas, e ela tá querendo se ver livre de falsidade. Então essa primeira parte é rápida, é agitada e representa o emocional da Luísa durante essa crise de ansiedade sobre a qual ela tá cantando. Já a segunda parte ganha um tom mais melancólico, traz um tom mais melancólico pra faixa. E a gente sente que é um outro lado da ansiedade da Luísa falando nesse momento. A Luísa diz aqui que ela não pode mais abrir mão de si mesma. E ela jura também que ela fez tudo o que ela podia até aqui. Já na terceira parte da música, a Luísa diz que já deu, que ela tem coisa pra fazer, que ela precisa parar de choramingar e reagir. Ou seja, ela precisa encontrar um jeito de sair dessa crise. Então a gente tem todas essas nuances do que significa estar numa crise de ansiedade e deixar a ansiedade falar mais alto, né? Tem todos esses momentos e aí eventualmente isso passa. Então a gente vai para a 21ª faixa do álbum, que é Ana Maria, e é uma parceria com a Duda Beat. E eu acho que também traz uma combinação bem legal entre os estilos das duas artistas. A gente tem aqui, de novo, referências à Vanessa da Mata, mas também referência à Ana Maria Braga, a apresentadora. Aqui, elas cantam sobre superar, sobre seguir em frente. Eu acho que inicialmente dá pra gente interpretar como elas cantando sobre superar o relacionamento sobre o qual a Luísa falou nas músicas anteriores, mas também dá pra interpretar de outras maneiras. Dá pra interpretar a Luísa superando algo na vida pessoal dela, as críticas das pessoas, a forma como ela é julgada, enfim, acho que tem várias nuances que a gente pode trazer pra comentar em relação a essa faixa. E aí tem alguns trechos que eu queria mencionar pra vocês. Tô de bem com a vida, passei um tempo doída. Então agora eu tô bem, agora eu tô num lugar legal, mas eu passei um tempo que foi difícil, passei por coisas difíceis anteriormente. E tem um outro momento da música que diz: não sinto mais medo do escuro, agora ele tem medo de mim. Então fazendo referência ao interlúdio e também à faixa Não Me Deixe Só, da Vanessa da Mata, mas dizendo que a Luísa está conseguindo superar os medos que ela tinha, né? E fazendo o escuro agora ter medo dela. Ou seja, também se conectando com o início do álbum, com Carnificina, onde ela fala que ela vai mostrar que veio, que ela vai ser forte, vai ter garra. Então eu acho que tudo aqui se conversa. A penúltima música sobre a qual a gente vai conversar é Lança Menina, que é a 22ª faixa do álbum. É uma homenagem à Rita Lee e é uma homenagem linda à Rita Lee, né? A faixa chama Lança Menina, justamente fazendo referência a Lança Perfume. E aí tem sample da faixa Lança Perfume da Rita. E tem também um trecho, basicamente, da música dela aqui, né? O refrão lança perfume, nananã. A Luísa também canta em Lança Menina. E no final dessa faixa, a Luísa também traz aquela fala icônica da Rita Lee. Ah, ela é tão do bem, ela é tão galera, nananã, chata pacas. Que é um trecho de uma entrevista da Rita que ficou muito popular, né? As pessoas falam bastante sobre esse trecho. E aí eu acho que a Luísa fala muito sobre si mesma, sobre a carreira dela, sobre como ela é vista pela massa, sobre como seu talento é sempre questionado. E aí eu acho que no segundo verso ela também fala sobre as nuances da sua personalidade, sobre ter escondido o seu lado ruim, sobre como às vezes ela se adapta a outras pessoas pra agradar essas outras pessoas. E tem um momento que eu acho que é muito forte, justamente sobre essa reflexão que a Luísa traz da sua carreira, né? Ela canta: eu só faço o que todo mundo faz. Dizendo aqui algo que as pessoas dizem sobre ela, né? Eu acho legal essa coisa de artista, e eu sei que eu não sou nenhuma especialista. Então ela tá dizendo aqui coisas que as pessoas falam sobre ela, mas coisas que ela também sabe sobre ela. Ela tá aprendendo, ela tá criando a sua carreira, ela tá se construindo. Ela é artista sim, apesar de ela não ser a maior artista já viva no mundo. Ela não tá dizendo que ela é, mas ela tá ali fazendo o trampo dela, entregando coisas muito legais, né? E aí depois ela segue: mas se me der um palco pra eu cantar, desmonto, derrubo todo esse lugar. Então, ainda que eu não seja a maior do mundo, eu não preciso ser. Eu tenho o meu lugar e se me der um palco, eu vou fazer o meu melhor e eu vou entregar tudo que eu posso diante disso.
Eu amei essa música, acho que é uma das minhas favoritas do álbum. Me contem as favoritas de vocês nos comentários também. Eu ainda não decidi, mas eu acho que Lança Menina com certeza é uma delas. E aí a gente tem Não Sou Demais, que é uma música sobre se responsabilizar. A Luísa, ela entende nesse momento que ela é a responsável pelas coisas que acontecem com ela. É uma música na qual ela reconhece os seus erros. Ela diz: fui eu mesma quem cavou o abismo. Eu acho que tudo isso se conversa com parte do texto que ela usou para anunciar o álbum. Em determinado momento desse texto, de anúncio do álbum, ela diz: que burrice a mim achar que alguém além de mim era culpada por tudo que fiz comigo. Então ela fala que quando ela concebeu o conceito desse álbum, ela queria falar sobre vários estágios de um relacionamento abusivo. E ela percebeu que parte desse relacionamento abusivo existia por causa dela. Então o relacionamento abusivo, na verdade, era dela com ela mesma. Porque às vezes a gente acaba se colocando em situações e colocando o peso das coisas darem errado no outro, nas atitudes do outro, sendo que a gente também tem a nossa parcela de culpa. Ela canta nessa música, na faixa final, por enquanto pelo menos, do álbum. Eu me xingo com meus próprios palavrões, eu me mordo com meus próprios tubarões, eu me julgo com minhas próprias conclusões, eu tropeço nas pedras que eu jogo, eu nem mergulho e me afogo, e num sonho bom, eu mesma me acordo. Então às vezes eu mesma me tiro das coisas boas que estão acontecendo na minha vida, eu mesma me julgo, eu mesma sou ignorante comigo mesma, eu mesma às vezes não me trato com carinho, com respeito, com paciência. Mas ela termina a música dizendo: não sou demais, mas eu também não sou pouca bosta, então eu também tenho o meu valor. A 24ª faixa do álbum seria You Don't Know Me, que não foi lançada, e como Caetano Veloso está acreditado nessa música, entende-se que talvez, possivelmente, essa faixa seja um cover da faixa dele, ou talvez, ainda, faça mais ou menos o que a Luísa fez com Lança Menina, onde ela traz trechos da música da Rita e mistura com trechos próprios. Não sei direito o que a gente pode esperar dessa música, mas sabemos que ela existe. A Luísa anunciou que o álbum teria 26 faixas. Porém, entretanto, a gente só sabe da existência de 24 faixas. Será que essas duas outras faixas estão sendo mantidas em segredo por algum motivo? Será que uma delas é modo surto? Será que uma delas é a parceria com a Bebe Rexha? Será que uma delas é a parceria com a Maria Becerra? Não sabemos. Ou será ainda que a Luísa só se confundiu? Porque a Foquinha, que foi convidada pela Luísa para fazer o release do álbum, fez o release, né, escreveu várias coisas e falou que o álbum era composto por 24 faixas. Mas a Luísa tinha dito 26, então meu cérebro está, o quê? Pensando o que é que essas coisas significam. Mas a gente deve eventualmente descobrir. É isso que eu tinha pra dizer. Essas são as minhas análises e comentários sobre o álbum Escândalo Íntimo de Luísa Sonza. E como eu disse no início do vídeo, eu quero saber o que é que vocês têm a dizer sobre esse álbum. Então, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal pra me ajudar, deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo. E é isso. A gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau!